Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Prof. Kátia e a gente vai continuar corrigindo, analisando as questões do Enem de 2024 da prova azul de linguagens. Hoje eu vou fazer a questão 8 da prova azul de linguagens. E depois, no final do vídeo, na descrição do vídeo, eu coloco qual número nas outras provas essa questão apareceu, tá? Para vocês saberem qual é o número dela nas outras provas, né? Mas aqui no canal eu sempre vou analisar a prova azul, tá? Então essa questão que eu vou falar hoje, gente, ela tem como tema cultura e identidade musical, tá? E o assunto é evolução e adaptação de instrumentos musicais. A identidade musical, a música, né? A música em si sempre aparece no Enem. O Enem gosta muito de trabalhar a questão histórica da música, a questão das características dos instrumentos musicais e a questão cultural dos instrumentos musicais. Geralmente é nesses três tipos de categorias, né, de características assim que aparecem as questões sobre música. E aí, gente, aqui está a questão. Como eu tenho falado aqui para vocês, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na prova do Enem não é já sair lendo logo o texto, é ler a pergunta da questão. Porque tem algumas questões que a gente consegue responder lendo só a pergunta da questão. E aí é esse exercício que a gente vai fazer em cada vídeo aqui do canal, tá? Para vocês irem treinando. Vamos começar lendo a pergunta da questão, então, que diz o seguinte. O conjunto dessas práticas musicais demonstra que os instrumentos mencionados no texto. E aí a gente para tudo, respira e vai para o texto. Porque esse enunciado, esse comando da questão, essa pergunta da questão, não tem como responder sem ler o texto. Ela simplesmente nos jogou lá para o texto, é uma questão de interpretação de texto, então a gente tem que entender o que o texto está falando sobre esses instrumentos musicais que vão aparecer no texto. Vou ler aqui para vocês, tá? A questão diz o seguinte, é fundamentalmente no Minho, norte de Portugal, que o cavaquinho aparece como um instrumento tipicamente popular, ligado às formas essenciais da música característica dessa província. O cavaquinho minhoto tem escala rasa com o tampo, o que facilita a prática do rasqueado. O cavaquinho chega ao Brasil diretamente de Portugal, e o modelo brasileiro é maior do que a sua versão portuguesa, com uma caixa de ressonância mais funda. Semelhante ao cavaquinho minhoto, o machete ou machetinho madeirense é um pequeno cordófono de corda dedilhada que faz parte da grande e diversificada família das violas de mão portuguesas. O ukulele tem a sua origem no século XIX, tendo como ancestrais o braguinha, o machete, e o rajão, instrumentos levados pelos madeirenses quando eles emigraram para o Havaí. O nome do texto, que é a fonte, é Cavaquinhos e Família. Eu deixei em amarelo ali, né, os instrumentos. Então, cavaquinho minhoto é um tipo. Cavaquinho brasileiro é outro tipo, o machete é outro tipo e o ukulele é outro tipo. Então, cada um tem as suas características e desde o cavaquinho minhoto, que é lá de Portugal, passando pelo brasileiro, passando pelo machete, passando pelo ukulele, o cavaquinho vai se modificando, ele vai se diferenciando. E aí, gente, eu separei aqui uma telinha para deixar mais explícito, assim, mais explicadinho o que essa questão está pedindo, tá? Então, a ideia da questão, o que ela está nos pedindo? Ela está pedindo a ideia do texto sobre os instrumentos musicais. É isso que ela está nos pedindo. E o que a gente pode perceber ali? Eu coloquei 3 coisas aqui que a gente percebe no ato da leitura. Que eles não permanecem iguais, não permanecem idênticos, que eles sofrem adaptações, eles vão se adaptando, a caixa é rasa, outra caixa mais funda, eles vão se adaptando, né? Conforme eles vão mudando de lugar, eles vão se adaptando. E por que acontece isso? Por causa da cultura do lugar. Cada lugar tem um tipo de cultura, cada lugar tem um tipo de música que precisa de um certo tipo de instrumento, com certo tipo de caixa, com certo tipo de corda. Então eles vão mudando por causa disso. E eles vão assumindo novas identidades. O que eu quero dizer com assumindo novas identidades? Eles vão mudando de nome, né? Então, por que eu deixei em verde aqui esse finalzinho? Porque é exatamente isso que a gente tem que identificar no texto, é reconhecer como que o processo, os instrumentos sofreram um processo de transformação cultural, conforme eles foram
passando o tempo e mudando de lugar. E aí, a gente pode ir para as afirmativas agora, né? Então, assim, ó, a alternativa A diz o seguinte, ó, então, a pergunta é, né, o conjunto dessas práticas musicais demonstra que os instrumentos mencionados no texto, então, o que o texto está falando sobre os instrumentos, né? Que esses instrumentos refletem a dependência da utilização de matéria-prima europeia. Quem marcou errada, acertou, porque o texto em nenhum momento fala que eles dependem da utilização da matéria-prima europeia. E aí a gente tem que entender o que seria essa matéria-prima europeia. Seria a madeira, que é feito cavaquinho, seria a corda, lá de Portugal, né? Então eles estão falando que todos os outros dependem exclusivamente desse cavaquinho lá de Portugal, que é o primeiro, que foi originando os outros, né? E o texto não fala sobre isso. Então quem marcou a errada, acertou. A B. Esses instrumentos mencionados no texto adaptam suas características a cada cultura, assumindo uma nova identidade? Quem marcou certa essa aqui, acertou. É exatamente isso. O texto vai dizendo que conforme eles vão mudando de lugar, eles vão se adaptando. Por que eles vão se adaptando? Vão se modificando por causa da cultura do lugar. Porque cada lugar tem uma música, como eu já falei, né? E necessita de um tipo de instrumento específico. O cavaquinho brasileiro não vai servir para tocar a mesma música que o cavaquinho português toca, entendem? E eles vão assumir uma nova identidade, inclusive com novos nomes, né? A C diz assim, ó, esses instrumentos mencionados no texto comprovam a hegemonia portuguesa na invenção de cordófonos dedilhados. A gente já sabe que a B é certa, mas a gente vai continuar vendo as erradas para a gente treinar, tá? Então, hegemonia é superioridade, cuidado. O Enem nunca vai dizer que uma cultura é superior à outra, que uma música é superior à outra, porque cada música, cada cultura tem o seu valor, tá? Então, cuidado com essa palavra. Outra coisa, o texto não compara um com o outro. Ele vai falando que eles vão se adaptando, mas ele não compara que um é melhor que o outro. Então, por isso, cuidado com a hegemonia, que quer dizer superioridade. A D. Esses instrumentos mencionados no texto, eles ilustram o processo de dominação cultural, evidenciando situações de choque cultural? Claro que não. O texto não fala disso, ele fala de adaptação e transformação, que é diferente de dominação cultural e de choque cultural. Porque o que é a dominação cultural? Se fosse imposto, se o cavaquinho português fosse imposto ao Brasil e aos outros lugares mencionados no texto. E não é isso que acontece, o texto não fala isso. Outra coisa, choque cultural não, porque eles vão se adaptando conforme a cultura, então não tem choque cultural, tem adaptação cultural. Por último, a E, né? Esses instrumentos mencionados no texto mantêm a nomenclatura própria para garantir a fidelidade às formas originais de confecção. O que é isso aqui? É como se fosse uma marca registrada. É como se o cavaquinho português fosse uma marca registrada e conforme eles fossem mudando de lugar, eles não poderiam mudar o nome, seria cavaquinho do Minho, e eles não poderiam mudar as formas de confecção, a forma de fazer, todos teriam que ser igual. E o texto não fala em manter os nomes próprios, nem as formas de confecção. Ele fala em mudança, né? Tanto que eu botei o exemplo aqui, ó. O ukulele não se chama machete, mesmo vindo do machete. E nem segue as mesmas características de confecção do machete. Entendem? Então, gente, quem marcou a letra B, acertou, né? E eu queria então, parando por aqui para não me alongar muito, mas agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Não esquece de te inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos do canal, que eu vou corrigindo as questões. E deixa a tua sugestão, deixa o teu comentário aí embaixo, alguma dúvida, a gente vai trocando uma ideia, tá? E também me segue lá no Instagram, é o Prof. Kátia, para continuar acompanhando o meu trabalho, tá bom? Tchau, tchau, gente, e até a próxima questão.